Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre algumas questões de crítica, à posição ateísta, e algumas análises aí filosóficas nesse sentido, Bom, a apologética filosófica trata da defesa racional da fé cristã. A filosofia significa amor à sabedoria. Uma das funções da filosofia é a tentativa de descrever a verdadeira natureza da realidade. A filosofia da religião, que é um ramo da filosofia, e a apologética, que é um ramo da teologia, se sobrepõem em certas áreas. Os argumentos para a existência de Deus, o problema filosófico do mal, a possibilidade de milagres e a natureza da moral são comuns tanto para a filosofia da religião quanto a apologética. O ateísmo é a crença que pode ser provado que Deus não existe. O agnosticismo, por outro lado, é a crença de que o homem não pode saber se Deus existe ou não. É possível defender formas mais fracas de uma posição ou de outra, no caso. No entanto, aqui eu vou apenas refutar as formas mais dogmáticas, consideradas mais fortes, do ateísmo e do agnosticismo. Apenas as formas mais fortes, se fossem comprovadas, derrotariam o teísmo, quer dizer, elas iriam destruir o teísmo. As formas mais fracas deixam em aberto a possibilidade do teísmo. Agora vejam bem, se tanto o ateísmo quanto o agnosticismo em suas formas mais fortes são autorrefutáveis. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Veja bem, para que muitos agnósticos, no caso, dizem que, dado que o homem é finito, quer dizer, limitado, ele nunca pode atingir o conhecimento de um ser infinito. Porque é verdade que o finito não pode encontrar o infinito por conta própria. Mas veja, isso ignora a possibilidade que o ser infinito pode optar por revelar-se a seres finitos. Isso é exatamente o que o cristianismo afirma. A Bíblia ensina que Deus se revela tanto através da natureza, quanto pelas escrituras. Muitos ateístas, no caso, durante a história, afirmaram que o homem inventou a Deus, concebeu a Deus, Deus é criação da mente humana. Nós vemos que ao longo da história, pensadores proclamaram essa crença de que Deus era um produto da imaginação humana. Ludwig Feuerbach, por exemplo, ensinou que o homem, devido a seu medo da morte, desejou que Deus existisse. O homem reconhece suas limitações e medos. Deus está projetado, Deus foi projetado, segundo ele, para acalmar esses temores. Quer dizer, em resumo, Deus seria o que o homem quer ser. Sigmund Freud, por exemplo, viu duas causas distintas para a crença do homem em Deus. Em primeiro lugar, Freud acreditava que cada menino desejava ter relações sexuais com sua mãe. Devido a isso, ele ficava com ciúmes de seu pai e desenvolveu um ódio por ele. Em segundo lugar, dado que o homem podia não compreender totalmente as forças da natureza, ele começou a temer a natureza. Freud concluiu que devido a esses dois fatores, quer dizer, a culpa do homem para odiar seu pai e o medo da natureza do homem, foi que fez a humanidade divinizar a natureza e personalizá-la em um Deus Pai. Agora, deve ser entendido aqui, a gente deve entender que a especulação de Feuerbach e Freud nunca, a gente tem que entender isso, nunca foi concebida para ser usada como argumento contra a existência de Deus. Em vez disso, vejam bem, esses dois pensadores acreditavam que a existência de Deus já tinha sido provada falsa pelos avanços da ciência moderna. Quer dizer, seus pontos de vista não foram promovidos para refutar a existência de Deus. Em vez disso, suas teorias eram apenas tentativas de explicar algumas das provas contra seus próprios pontos de vista. As próprias teorias de Freud podem ser usadas contra ele também, se nós vermos bem aqui nesse sentido, pois parece mais provável que o ateísmo é causado pelo desejo de matar a imagem do Pai, ao invés do teísmo ser causado pela culpa do homem querer matar seu pai. Na tentativa do homem ser autônomo, ele deseja que Deus
não exista, que Deus esteja fora da existência. Seja qual for o caso, né, aqui no caso, tanto a especulação de Feuerbach quanto de Freud parece ser somente uma autoilusão dos ateus. Se os homens fossem inventar um Deus, eu duvido que seria o Deus exigente da Bíblia, né, que é o Deus moral, o Deus exigente, que ensina ali certos mandamentos, certas leis, certos ensinos da Bíblia. O homem iria criar um Deus mais permissivo, tipo aqueles deuses ali das religiões pagãs, né? Em resumo, as teorias de Feuerbach e Freud oferecem uma explicação que é mais adequada para o ateísmo e a idolatria do que para o cristianismo. Aí, mais tarde, né, nós vemos aí que na primeira metade do século XX, houve um filósofo chamado A.J. Ayer, né, que criou lá, ele e seus colegas popularizaram lá uma ideia, a visão do positivismo lógico. O positivismo lógico estava baseado no princípio da verificação. Esse princípio, né, declarava que para que uma declaração fosse significativa, ela teria que ser verdadeira, por definição, né, ou verificável por um ou dos mais sentidos, dos 5 sentidos. Né? Isso significava que toda discussão sobre Deus deveria ser considerada insignificante, né, segundo ele. Se isso fosse verdade, no caso, esse ponto de vista seria muito prejudicial para o teísmo, né? Embora não provasse a inexistência, quer dizer, de Deus, faria toda a conversa sobre Deus, o diálogo, esse debate sobre Deus ser sem sentido, né? Porque se a gente não pode significativamente falar sobre Deus, não se pode especular sobre sua possível existência. O problema com esse princípio da verificação, né, é que ele em si não é verdadeiro por definição, ou verificável por um ou mais sentidos, dos 5 sentidos. Ou seja, o princípio da verificação é autorrefutável, né? Se o princípio da verificação for verdadeiro, então ele é sem significado, pois ele falha em seu próprio teste. Se o ateísmo, né, quiser dar um golpe fatal no teísmo, ele teria que procurar em outro lugar, porque nós vemos aqui que o positivismo lógico falhou em alegar, né, em afirmar que a discussão, o debate sobre Deus é sem sentido, né? Alguns têm defendido que tudo que se fala sobre Deus é equivocado. Em outras palavras, eles acreditam que os termos usados para descrever Deus têm significados totalmente diferentes daqueles que são usados em ligação com seres finitos, como o homem, por exemplo. Se isso for verdade, então o homem não pode saber nada sobre Deus, né? Se alguém diz que Deus é santo, né, por exemplo, se Deus é santo, essa pessoa afirma algo sem sentido, pois o homem só pode saber o que significa santidade quando se refere a um outro homem. O homem não tem ideia do que significa santidade quando aplicado a Deus. O que significa santidade em referência a um ser infinito, né, por exemplo, Deus, não pode ser conhecido por seres finitos, né? Se o teísta, né, está certo em sua afirmação de saber algo sobre Deus, então essa objeção deve ser respondida, não pode ficar sem resposta. Alguns teístas argumentaram que os termos usados para descrever Deus só têm significado, um significado, né, ali no caso. Isso significa que tem o mesmo significado quando usados para descrever Deus ou homem, são inequívocos, né? O problema com isso é que é difícil de acreditar que Deus é santo da mesma forma que o homem pode ser santo, né? Porque Deus é infinitamente santo, ao passo que o homem é finitamente santo. A santidade pode ter o significado exato para o homem e para Deus? Bom, parece que não, né? Eu vejo aqui que alguns teístas afirmam que a linguagem religiosa é analógica,
né? Ele sustenta que os termos usados para Deus e o homem não são ambíguos, quer dizer, eles têm significados totalmente diferentes, ou que têm totalmente os mesmos significados. Ao contrário, os termos usados de Deus e homem são apenas analógicos, quer dizer, têm significados semelhantes. Mas para mim, no entanto, eu acredito que esse ponto de vista também é problemático, né? Porque veja bem, se falar sobre Deus é analógico, os teólogos ainda estão usando termos sem sentido a respeito de Deus. Pois termos como, por exemplo, santidade ainda não têm o mesmo significado quando usado dos homens. Nós só podemos saber o que significa santidade quando é aplicado ao homem, né? Parece que é necessário haver algum elemento que tenha o mesmo significado quando se fala de Deus para que essa discussão seja realmente significativa. A resposta a esse dilema, nós vemos que é preciso ter aqui a visão, a opinião de São Tomás de Aquino, né? Por exemplo. Ele afirmou que as palavras têm o mesmo significado quando aplicadas a Deus e ao homem. No entanto, né, a gente vê que São Tomás de Aquino ensinou que elas podem ser aplicadas de uma maneira apenas semelhante, né, quer dizer, analógica, né? A santidade, assim, quer dizer, significa a mesma coisa para o homem e Deus. Mesmo assim, ela deve ser aplicada infinitamente para o homem, né, e infinitamente para Deus. Assim, a gente vê que as discussões sobre Deus não são equivocadas, né? Nós teístas podemos continuar significativamente continuar falando sobre Deus. A discussão não é sem sentido ou equivocada, no caso como pensam alguns ateístas. Agora vamos falar sobre Jean-Paul Sartre, né? Jean-Paul Sartre foi um famoso filósofo existencialista francês, né? Ele foi esposo daquela feminista Simone de Beauvoir. Ele argumentou que se o teísta continua, né, na sua afirmação de que tudo precisa de uma causa, então Deus ainda precisa de uma causa. Portanto, o teísta, de acordo com Sartre lá, ele deve argumentar que Deus causou a sua própria existência, né? Mas isso tornaria Deus um ser autocausado, quer dizer, algo que é impossível, pois para um ser causar sua própria existência, ele deve existir antes de que existisse, a fim de trazer a si mesmo a existência. No entanto, é absurdo dizer que um ser existia antes que ele existisse. Quer dizer, Sartre pensou que uma vez que Deus é um ser causado, autocausado, ele não pode existir. Agora veja bem, nenhum teísta informado acredita que tudo, quer dizer, inclusive Deus, né, precisa de uma causa. Só os seres dependentes, né, nós chamamos de seres contingentes, né, seres que tiveram início, né, na existência, que precisam de uma causa. Como Deus é um ser independente e eterno, ele não precisa de uma causa. Deus não é um ser autocausado, ele é um ser sem causa, né? Sua existência não precisa de motivo para ele sempre existir, né? Sartre também sustentou e afirmou, né, que como o homem é livre, Deus não pode existir. Dentro da opinião dele, né, lá, se o homem é livre, né, e a gente lembra que Sartre acreditava nisso, nessa questão da liberdade humana, né, então Deus não pode existir um Deus soberano, né, o Deus poderoso soberano ali no caso, né, porque se um Deus soberano existir, então os homens são robôs. Agora, há duas maneiras que nós teístas podemos responder a esse argumento, né? A pessoa pode ter uma posição hipercalvinista e negar o livre-arbítrio, ou simplesmente pode afirmar que Deus soberanamente escolheu que o homem fosse livre, né, por exemplo. Ainda assim, o homem não é absolutamente livre. Nós sabemos que ele é livre para desobedecer a Deus e rejeitar a Cristo, por exemplo. Mas ele não é livre para escapar das consequências divinas de suas ações. Quer dizer,
As objeções de Sartre não apresentam problemas que são insuperáveis para o teísmo. Outro grande filósofo, no caso, né, que tratou com objeções ao teísmo, que é muito usado pelos ateístas, é Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um grande filósofo, matemático inglês. Ele argumentou o seguinte: ele argumentou que se tudo precisa de uma causa, então o mesmo acontece com Deus. Mas se Deus não precisa de uma causa, então o universo também não precisa. Como mencionei, no caso, o teísta pode responder isso apontando, dizendo assim, que nem tudo precisa de uma causa. Somente o que tem um começo, o que passou a existir, é que precisa de uma causa, que tem uma causa. Uma vez que Deus não tem um princípio, ele não precisa de causa, né? Em segundo lugar, a ampla evidência científica e filosófica de que o universo teve um começo, né? Teve um princípio, né? Uma origem, né? A evidência científica consiste na segunda lei da termodinâmica, ou deterioração da energia, né? E o modelo do Big Bang. A segunda lei da termodinâmica mostra que a quantidade de energia utilizada no universo está diminuindo, né? Está uma certa exaustão, né? Quer dizer, portanto, o universo acabará por deixar de existir quando toda a sua energia for usada. Mas se o universo, a gente vê assim, no caso, terá um fim, então, obviamente, ele teve que ter um começo. Isso significa que o universo começou com toda a sua energia no estado utilizável. Assim, o universo teve um começo, né? Alguns criticam aí, há uma linha teísta mesmo, inclusive, que nega o Big Bang, que nega a evidência do Big Bang. Eu, no entanto, eu aceito a teoria do Big Bang, a teoria geral, no caso do Big Bang, e no caso isso a gente vê que se adequa também, portanto, eu não vejo problemas. Inclusive a teoria do Big Bang foi proposta por um padre, né, o padre Georges Lemaitre, né, que inclusive foi amigo de Einstein e conversou muito sobre Einstein, com Einstein sobre isso, e a gente vê que é o seguinte: o modelo do Big Bang, ele revela que o universo está se expandindo, né, a uma taxa igual em todas as direções, né? Isso é muito parecido com os efeitos de uma explosão de detritos lá que explode em todas as direções. Se voltarmos no tempo, né, a gente veria que o universo ele se tornaria mais e mais denso, até que todo ele seria compactado, em um ponto infinitamente pequeno, né? Alguns chamam isso de singularidade. Isso marcaria o início do universo. A evidência científica para o início do universo não é única. Nós vemos que a evidência filosófica também é muito grande, né? É muito ampla, né, para isso. Veja bem, se o universo é eterno, haveria uma quantidade infinita de eventos reais ao passado. Mas seria impossível, então, alcançar o presente, né? A gente vê nesse sentido, porque, veja bem, não importa quantos eventos seriam realizados, né? Haveria sempre uma quantidade infinita de eventos que seriam deixados para trás. Quer dizer, assim, o presente momento nunca poderia ser alcançado. Mas se o presente momento ele é atingido, né, no caso o presente momento existe, isso revela que existe uma quantidade finita de eventos no passado. Quer dizer, o universo teve um primeiro evento, né? Em outras palavras, o universo teve um começo. Agora, então, assim nós vemos que a objeção de Bertrand Russell perde a sua força. O universo não pode ser eterno, né? Ele deve ter uma causa, né? É preciso chegar à causa, um ser que não precisa de uma causa. E nós sabemos que esse ser incausado, né, é o que o teísta chama de Deus. Também há o existencialista francês, Camus, e ele escreveu um livro chamado A Peste. Nesse livro, Camus argumentou que se Deus permite que a peste
que ocorra a peste, lutar contra essa peste, né, é lutar contra Deus. Portanto, se o homem quiser ser religioso, ele precisa ser anti-humanitário. Somente o ateu pode ser humanitário e permanecer consistente com as suas crenças. Agora veja bem, se Deus permite a peste, que é um termo ali que Camus utiliza simbolicamente para o mal e o sofrimento humano, né? Se Deus permite a peste com a finalidade de um bem maior, Ele está trabalhando para destruir essa peste, né? Essa praga, esse mal. Na verdade, o bem maior que vem do fato de Deus permitir a peste pode incluir, né, o homem religioso, né, que se junta a Deus para combater essa peste. Né? Só porque Deus permite que algo ocorra, não quer dizer que isso em si, né? Porque Deus permite que o mal ocorra com a finalidade de que um bem maior possa ser extraído disso. Né? Deus simplesmente não permite o mal em si, pode permitir o mal com a possibilidade de que um bem maior possa sair dali. Assim, uma pessoa pode ser religiosa e também ser humanitária, também pode ser humanitária sem ir contra suas crenças. Agora, o que evita que o ateu faça algo que lhe agrade? Né? Eu pergunto, o que evita que o ateu faça algo que lhe agrade? Parece que o humanitário cristão é mais consistente com suas crenças do que o ateu com a sua posição ateísta. Porque nós vemos que no ateísmo não há um juízo final e os valores são meras invenções humanas, são meras convenções humanas. Né? Não existe bem ou mal absolutos, é tudo relativo, né? Tudo mera coordenação, mera convenção humana ali da sociedade, da civilização humana, da evolução, da psicologia, tudo ali vai, né? Da sociologia, tudo ali vai. Então nós vemos que os ateus não estão sendo consistentes com sua posição sempre que eles condenam uma ação como sendo errada. Muitas vezes você vê ateísta lá falando toda hora, uma ação de Deus no Antigo Testamento, na Bíblia, nossa, Deus é mau, uma ação é mal, nossa, Deus matou, a Bíblia é cheia de violência, a Bíblia é cheia de mal. Peraí, se o mal é relativo, não existe bem ou mal absoluto, então como esse ateísta pode dizer que uma suposta ação de Deus na Bíblia é má? Né? Nós vemos que eles entram em contradição terrível. Nós vemos outro caso aí, no caso do grande filósofo britânico, né, em inglês, do Anthony Flew, né? Recentemente, tem um tempo ele se converteu ao teísmo, né, para a grande indignação de Dawkins, né, que chamou até de senil. Depois que o Anthony Flew se converteu ao teísmo, né, ele passou para o lado teísta, o Dawkins e outros ali desceram porrete, né, como é típico, né, desse pessoal que não admite contradição e críticas às suas ideias e posições, começou a descer a baixaria, né? Começou a falar que ele estava senil, que ele estava gagá, que ele estava decrépito, que ele estava podre, que não sei o que, não sei o que. Nós temos que estudar a falsidade dele mesmo. Vindo de Dawkins não se espera grande coisa. Recentemente nós vimos que até Dawkins falou a favor do aborto de crianças com síndrome de Down, né? Quer dizer, olha só a moralidade do demente ali, né? Do indivíduo. Isso é consequência do relativismo ali, secularista dele ali. Bom, mas a gente vê que é o seguinte, o Anthony Flew, ele alegou que, assim como não há nenhuma maneira de falsificar a existência de Deus, afirmar então que ele existe é uma afirmação incoerente. Né? O Flew é famoso pela aquela parábola dele do jardineiro invisível. Né? Nessa parábola, um teísta e um ateu encontram um jardim no meio do deserto. Né? O teísta pensa assim que existe um jardineiro que cuida do jardim. O ateu ali vai e discorda, né? Ele conclui que não há nenhum jardineiro, né? Eles não foram capazes de detectar a existência do jardineiro, apesar de fazerem vários testes ali, eles não conseguem detectar esse jardineiro ali que cuida do jardim. Eles não viam ou ouviam o jardineiro entrar no jardim. Até mesmo os cães, né, de caça, o cão farejador, não conseguia sentir o cheiro do jardineiro lá. No caso, ao invés, né,
ao invés de só ter fé no jardineiro, o teísta ali, ele acaba por pensar que o jardineiro deve ser invisível, incapaz de ser detectado pelos 5 sentidos. O ateu acaba respondendo que, que não existe nenhuma diferença entre esse jardineiro ser invisível e não existir nenhum jardineiro, né? Em outras palavras, se não há nenhuma maneira de falsificar uma ideia, essa ideia é inútil, né? O Anthony Flew declara então que, assim como não há nenhuma maneira de falsificar a existência do jardineiro invisível, assim também a existência do Deus cristão não pode ser falsificada. Quer dizer, a alegação de que Deus existe é uma declaração sem sentido, né? Não há nenhuma maneira de provar que ela é falsa, né? Em resposta a essa objeção de Flew, né, de Anthony Flew, várias coisas podem ser observadas. Primeiro, o teísta, ele entende o universo como dependente, contingente e que precisa de uma causa. Se não existisse um Deus independente, também não haveria um universo dependente. Se pudéssemos demonstrar que o universo existe independente de qualquer coisa, então isso seria um longo caminho para falsificar a hipótese de Deus, certo? No entanto, os argumentos científicos e filosóficos para um universo eterno e independente não têm sido muito bem sucedidos, né? Nós vemos que eles têm amplas falhas. As descobertas recentes parecem levar em outra direção. Inclusive no meu site, no blog Apologética, eu dou ampla evidência disso. Eu demonstro como a ciência, as recentes descobertas da ciência se adequam mais à posição teísta do que à posição ateísta, né? Isso leva mais à direção teísta, né, no caso. Em segundo lugar, o Deus da Bíblia não é um Deus silencioso, um Deus oculto que é incapaz de ser detectado, né? Nós vemos que as escrituras judaicas cristãs estão cheias de profecias que foram cumpridas centenas de anos depois que foram registradas. E se essas profecias falharam, então o Deus da Bíblia também seria falsificado. Em terceiro lugar, o cristianismo afirma que o Deus da Bíblia tornou-se homem, né? Nós vemos lá em João 1:14, né? O jardineiro invisível tomou forma visível, né? Jesus afirmou ser Deus encarnado. Jesus deu evidência muito convincente para essa afirmação através da realização de numerosos milagres na presença de testemunhas oculares, né, que nós vimos ali. Seu maior milagre foi quando ele ressuscitou dos mortos e apareceu a muitas testemunhas oculares, né? Se os líderes judaicos do primeiro século tivessem produzido ali, colocado um cadáver em decomposição de Cristo, né, tivessem descoberto, produzido um cadáver da decomposição de Cristo, eles teriam falsificado as afirmações de Cristo e esmagariam o cristianismo ainda em sua forma embrionária. Apesar do fato de que os líderes religiosos judeus tinham o desejo de fazer isso, eles não conseguiram produzir nenhum corpo, né? O que precisa ser notado aqui é que a crença na existência do Deus da Bíblia é aberta para testes e falsificação. Em vez de afirmar que Deus é um conceito incoerente, incapaz de ser falsificado, Flew iria fazer melhor em examinar a suposta evidência para o Deus cristão e em seguida tentar provar como falsa a afirmação de que ele existe. No caso aqui, outra tentativa muito usada pelos ateístas, né, que no caso é esse motivo desse vídeo, que é criticar a posição ateísta e essas objeções ateístas, nós vemos ali outra tentativa afirmar que o Deus da Bíblia tem certas características que são contraditórias. Se isso puder ser comprovado, o Deus cristão não pode existir. Esse esforço ateísta, no caso, pode tomar sua forma em vários argumentos diferentes, né? A gente vai ver 2 exemplos aqui, né? Os ateus muitas vezes argumentam que se Deus é todo poderoso, então ele pode fazer qualquer coisa. Isso inclui a capacidade dele criar uma pedra tão grande que ele mesmo não poderia levantá-la, né? Mas se Deus não pode levantar essa pedra, ele não é todo poderoso, né? Aí o ateu conclui ali, pronto, o Deus todo poderoso não pode existir. Então veja, meu amigo, se o teísta, embora o teísta concorde que Deus é todo poderoso, ele reconhece que há algumas coisas que até mesmo um ser poderoso, todo poderoso, não pode fazer, né?
como um ser todo-poderoso será sempre capaz de realizar tudo o que ele se propõe a fazer, é impossível, né, para um ser todo-poderoso falhar. O argumento ateísta, ele afirma o seguinte: ele afirma que já que Deus é todo-poderoso ali, né, no caso, ele pode fazer qualquer coisa, né, e até mesmo falhar, né? Eles adoram apontar contradições aí, né, supostas contradições aí nos argumentos teístas. Quer dizer, isso seria como dizer que, como Deus é todo-poderoso, ele não pode ser todo-poderoso, né? Então, a gente vê que isso é um absurdo, é uma contradição, lógico, né? Um ser todo-poderoso não pode falhar, né? Portanto, uma vez que, no caso, Deus pode criar uma pedra de grande tamanho, né? Uma vez que ele é todo-poderoso, ele sempre será capaz de levantá-la. Quer dizer, Deus pode criar qualquer pedra e tal, mas ele pode ser também, ele tem o poder de levantá-la, obviamente, né? Há várias coisas que o ser todo-poderoso não pode fazer. Por exemplo, ele não pode mentir, ele não pode pecar, ele não pode mudar de ideia, né? Vocês vejam lá, por exemplo, em Tiago 1:13, 1 Samuel 15:29, por exemplo, que há exemplos desse tipo aí. Tudo que indica falha não pode ser acreditado a Deus, né? Então, a gente tem que notar aqui também que Deus não pode fazer o que é impossível por definição, né? Deus não pode criar círculos quadrados. Ele não criaria um ser humano que não é humano. Ele não pode fazer algo que ao mesmo tempo exista e ao mesmo tempo não existir, né? Quando eu digo que Deus é todo-poderoso, eu quero dizer que Deus é capaz de realizar tudo o que Ele deseja fazer. Isso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que é possível, né? Tudo que for possível. Mas mesmo ser todo-poderoso não pode fazer o que é impossível por definição. Deus pode fazer muitas coisas que são humanamente impossíveis, né? Mas existem coisas que até mesmo o ser todo-poderoso não pode fazer, né? Então ele já que Deus é todo-poderoso, né? Ele sempre será capaz de dominar sua criação. Ele sempre será capaz de levantar qualquer rocha que ele criar, né? Uma vez que tudo que existe além de Deus, né, é sua criação, uma rocha, nem haverá qualquer pedra, rocha que ele não possa levantar, né? Um segundo exemplo de um argumento contra Deus, né, dos supostos atributos ali contraditórios, é que se algo é bom só porque Deus o quer, então o bem é meramente um conceito arbitrário. Isso lembra muito aquele dilema de Epicuro, tal, muito usado aí, problema do mal e tudo mais. Mas se Deus deseja algo porque é bom, então o bem é um padrão que está acima de Deus. Portanto, ou o bem é arbitrário ou o bem está acima de Deus, né? Se o teísta, né, cai em qualquer uma dessas proposições, o conceito de Deus vai ser muito prejudicado ali, né? Porque se o bem é arbitrário, chamar Deus de bom não diz nada mais do que ele faz o que quer fazer, no caso, né? Nós vemos esse sentido aí. Ele não faz o que é certo, né? Ele simplesmente age ali arbitrariamente, né? O que quer que ele faça automaticamente vai ser considerado certo pela simples razão de que é um ato de Deus. Agora veja bem, se o teísta aceitar a outra alternativa desse dilema, a situação não fica melhor não. Porque se Deus decide fazer algo porque é bom, então parece que há um padrão de certo e errado acima de Deus. Mas então Deus não seria o ser supremo, né? Nós veríamos que um elemento necessário do conceito tradicional cristão de Deus é que ele é o ser supremo, né? Não há nenhum ser maior além de Deus, né? Acima de Deus, além de Deus. No entanto, não pode ser supremo, Deus não pode ser supremo se tiver um padrão de certo e errado para o qual ele deva se apresentar, para o qual ele deva se basear, né, ou se reportar, né? O padrão final seria o ser supremo, uma vez que estaria acima de Deus. Aqueles que usam essa objeção contra o teísmo não reconhecem que Deus deseja algo
que é consistente com sua própria natureza, né? Portanto, o padrão não está acima de Deus. Deus é o padrão, né? Assim, o bem não é arbitrário, pois baseia-se na própria natureza boa de Deus, a natureza perfeita de Deus, né? Muitos ateus acreditam que a existência do mal é a prova de que um Deus todo-poderoso não existe, né? O mal é uma grande evidência contra a existência de Deus, né? A gente vai falar muito desse tema em vídeos posteriores aí e tudo mais. Mas o verdadeiro problema com os ateus, segundo a Bíblia, o verdadeiro problema com eles, no caso, não é um problema intelectual, né? Pelo contrário, é um problema moral. Não é que não há provas suficientes da existência de Deus. Em vez disso, o ateu decide não submeter ao Criador, né? A Bíblia declara que os que agem de acordo com a verdade virão a Cristo. Podem ver João 3, 16, 21. Agora, por outro lado, aqueles que suprimem a verdade, né, da existência de Deus, eles são indesculpáveis, né, no caso, né, porque o Deus invisível revelou sua existência e poder através de sua criação visível. Está lá em Romanos 1, 18, 23. Há duas unidades opostas em cada pessoa. Uma delas é a sede de Deus, né? João 6,35 fala disso. A outra é o impulso para a autonomia humana. Romanos, lá, leiam Romanos 10, 3, 10, 12. Né? Se uma pessoa busca a Deus com todo o seu coração, ela vai encontrá-lo. Né? Diz ali em Jeremias 29, 13. Mas se essa pessoa optar por continuamente rejeitar o Criador, nenhuma quantidade de provas, evidências vai mudar a sua mente, vai mudar a sua ideia, a não ser que escolha, né, considerar sinceramente as provas, né? Tudo que o apologista cristão, né, pode fazer é fornecer evidência para o Deus da Bíblia e refutar os argumentos do ateísmo. Já uma vez que apresentemos uma boa defesa do teísmo cristão, o ateu ainda tem a possibilidade de escolher aceitar ou rejeitar as evidências. Né, nós vemos que é importante o Espírito Santo, né, é importantíssimo o Espírito Santo agir sobre o coração do incrédulo, do descrente, e convencê-lo, ajudar em convencer a pessoa da realidade e da verdade dos fatos. Isso é extremamente necessário. Mas no final o ateu deve optar por seguir essa persuasão dos argumentos, né? Então nós vemos que o problema final não é intelectual, é um problema moral da vontade, né? Quando for dito e feito, deve-se escolher a Deus. É isso aí, amigos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem uma curtida, divulgue entre seus amigos, né? Compartilhe o Logos em massa aí, para que possamos crescer aí, produzirmos muito mais vídeos e tudo mais, tá? Nós estamos aí trabalhando com o sistema do Logos, né? Temos o site, temos todas as redes sociais aí do Logos, e nós vamos fazer muito mais, né, críticas e resenhas de filmes, de livros, né, notícias. Nós vamos publicar muito mais material riquíssimo aí para todo mundo, tá? E por isso nós pedimos a ajuda e cooperação de todos vocês e divulgar em massa os vídeos do Logos, para que sempre as pessoas aí tenham boas informações, nós possamos trazer mais conteúdo de altíssima qualidade, riquíssimo e sempre aí de alta qualidade, de altíssima qualidade e cultura e rica informação para todos, ok? Muito obrigado.